Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje a nossa aula é sobre número atômico, número de massa e mais isótopos, isóbaros, isótonos iseletrônicos. Vamos lá então? Números importantes. O átomo tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. O próton tem carga mais 1, nêutron 0, e na eletrosfera estão os elétrons, e cada elétron tem carga menos 1. Lembrando que a massa do átomo está concentrada no núcleo, pois os elétrons que giram ao redor do núcleo têm massa desprezível. Números importantes. O número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons que tem no núcleo do átomo. E o número de massa, representado pela letra A, é a soma dos prótons e nêutrons. O número de massa não é uma massa. É o número de partículas que tem massa considerável, que são os prótons e os nêutrons, já que o elétron tem massa desprezível. Então, o número atômico é o número de prótons e o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. A é igual a Z mais N. Representação. X é um símbolo genérico, é um símbolo qualquer. O número que aparece embaixo e à esquerda é o número atômico, é o número de prótons. E o número que aparece em cima, à direita ou à esquerda, é o número de massa, prótons mais nêutrons. Geralmente, o número de massa aparece à esquerda. Como exemplo, potássio. K é o símbolo do potássio. Bom, o número que aparece em cima e à esquerda é o número de massa, prótons mais nêutrons, que é 40. O número que aparece embaixo e à esquerda é o número de prótons, é o número atômico, 19. Nós sabemos que o número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Então, nós calculamos o número de nêutrons fazendo o número de massa menos o número atômico, A menos Z. É o número de cima menos o número de baixo. É o maior menos o menor. 40 menos 19 são 21 nêutrons, portanto. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopos têm o mesmo número de prótons e números de massa diferentes. Como exemplo, o elemento hidrogênio. Iso significa igual. Topos, lugar. Os isótopos estão no mesmo lugar na tabela periódica, ou seja, são do mesmo elemento químico. Neste exemplo, nós percebemos que o número de baixo é o mesmo e o número de cima é diferente. O número de prótons é o mesmo. O próton é representado pela bolinha vermelha. E cada nêutron é representado por uma bolinha cinza. Então, o número de prótons é o mesmo e o número de massa é diferente, porque o número de nêutrons é diferente. O hidrogênio com número de massa 1 é chamado de prótio. 99,986% dos átomos de hidrogênio da natureza tem número de massa 1. O hidrogênio com número de massa 2 é chamado de deutério. E o hidrogênio com número de massa 3 é chamado de trítio. Os isótopos do hidrogênio são os únicos que têm nomes próprios.
Os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico e têm o mesmo símbolo, portanto. Mas, Roque, por que os isótopos são do mesmo elemento químico mesmo? O elemento químico é identificado por meio do número atômico. Os isótopos têm o mesmo número atômico e, portanto, pertencem ao mesmo elemento químico. Isóbaros têm o mesmo número de massa e números atômicos diferentes. Como exemplos, cálcio e potássio. O número de cima é o mesmo, 40. Um outro exemplo, carbono e nitrogênio. Ambos têm número de massa 14. Isóbaros têm o mesmo número de massa. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons e números atômicos de massa diferentes. Como exemplo, boro e carbono. Aqui, para descobrir se os átomos são isótonos, temos que fazer uma continha. O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. É o de cima menos o de baixo. 11 menos 5, 6. O boro tem 6 nêutrons. Carbono, 12 menos 6. O carbono também tem 6 nêutrons. Boro e carbono são isótonos. Outro exemplo, cloro e cálcio. No caso do cloro, 37 menos 17, ele tem 20 nêutrons. Cálcio, 40 menos 20 dá 20, também tem 20 nêutrons. Cloro e cálcio são isótonos. Isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Como exemplo, lembrando que no átomo nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo temos prótons e nêutrons. Cada próton tem carga mais 1, nêutron carga 0 e cada elétron tem carga menos 1. Lembrete. Então, aqui, neste ânion, nós temos número atômico 8, 8 prótons. Cada próton tem carga mais 1. Então, aqui temos 8 cargas positivas. Nós já vimos em outro vídeo que a carga elétrica é o saldo, é o resultado desta somatória, menos 2. Então, como é que nós completamos esta equação? Menos 10. 8 menos 10 igual a menos 2. Ou seja, se ele tem 10 cargas negativas, é porque ele tem 10 elétrons. No neônio, o neônio é um átomo. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele tem 10 prótons. A somatória das cargas está dando 0. Então, como é que nós completamos a equação? Menos 10. Mais 10 menos 10, 0. Então, se ele tem 10 cargas negativas e cada elétron tem carga menos 1, significa que ele também tem 10 elétrons. E por último, o alumínio. O alumínio tem 13 prótons, portanto, 13 cargas positivas. E a somatória das cargas está dando mais 3. Então, como é que nós completamos esta equação? Menos 10. 10 cargas negativas, 10 elétrons. Aqui são isoeletrônicos, o mesmo número de elétrons. Resumo. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros têm o mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons.
Exercícios. 1. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e W. 1. X é isóbaro de Y e isótono de W. 2. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de W. 3. O número de massa de W é 138. O número atômico de X é... Vamos usar a fórmula A igual a Z mais N. Número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Inicialmente, escrevemos os símbolos citados no enunciado, X, Y e W. Ele disse que X é isóbaro de Y e X é isótono de W. 2. Y tem número atômico 56 e número de massa 137. O número atômico nós escrevemos embaixo e à esquerda, 56, e o número de massa em cima e à esquerda, 137. Y é isótopo de W também. Então, se Y tem 56 prótons, W também tem 56 prótons. 3. O número de massa de W é 138. Então, se Y e X são isóbaros, o número de massa tem que ser o mesmo e, portanto, X também tem número de massa 137. X e W são isótonos. W tem número atômico 56. O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. N igual a A menos Z. 138 menos 56. W tem 82 nêutrons. Portanto, se W é isótono de X, X também tem 82 nêutrons. Nós sabemos que A é igual a Z mais N. Portanto, o número atômico é o número de massa menos o número de nêutrons. O número atômico é 137 menos 82. X tem número atômico 55, ou seja, 55 prótons. Isso dá a alternativa C. Roque, ainda tenho dúvida de como começar o exercício. Bom, é importante fazer uma leitura atenta do enunciado, identificando dados e a pergunta. Depois, copie os símbolos citados, os dados e faça os cálculos com a fórmula. Nós vamos fazer assim nos próximos exercícios. 2. Em relação aos átomos dos elementos X e Y, sabe-se que X4+ tem 40 elétrons. X e Y são isóbaros. Y tem número de massa 101. Então, o número de nêutrons do átomo X é... Vamos usar a fórmula A igual a Z mais N. Os símbolos citados são X, X4+ e Y. X4+ tem 40 elétrons. X e Y são isóbaros. Y tem número de massa 101. X e Y são isóbaros, então X também tem número de massa 101. X4+ tem 40 elétrons. Então, ele tem 40 cargas negativas, porque cada elétron tem carga menos 1. 40 elétrons menos 40. A somatória das cargas está dando mais 4. Então, como é que completamos esta equação? Mais 44, não é mesmo? Mais 44 menos 40, mais 4. Então, se X4+ tem 44 cargas positivas, ele terá 44 prótons.
Cada próton tem carga mais 1. O número de prótons nós representamos embaixo e à esquerda. X e X4+ são do mesmo elemento químico. X4+ é o cátion de X, então o número atômico, o número de baixo tem que ser o mesmo. O mesmo símbolo X significa que o número atômico tem que ser o mesmo. O número atômico de X é 44. O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, 101 menos 44. X tem 57 nêutrons, portanto, isso dá a alternativa B. 3. Um átomo do elemento químico X perde 3 elétrons para formar o cátion X3+ com 21 elétrons. O elemento químico X é isótopo do elemento químico W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa igual a 55, sendo isóbaro do elemento químico X. Com base nas informações fornecidas. A. Determine o número de massa e o número atômico do elemento químico X. B. O número de massa do elemento químico W. A igual a Z mais N. Os símbolos citados são X, X3+, W e Y. O elemento químico X perde 2 elétrons para formar o cátion X3+ com 21 elétrons. X e X3+ são do mesmo elemento químico. X3+ é o cátion de X, ele disse. O elemento químico X é isótopo do elemento químico W, que tem 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa 55, sendo isóbaro do elemento X. Portanto, X também tem número de massa 55. Se o número de massa de X é 55, o número de massa de X3+ também é 55, porque X3+ é o cátion de X. O átomo ganha elétron, perde elétron, mas o número de massa é o mesmo, o número de prótons é o mesmo, o número de nêutrons é o mesmo. Então, X3+ tem 21 elétrons, 21 cargas negativas. E a somatória das cargas dá mais 3. Esse é o saldo, mais 3. É o resultado final. Então, como é que nós completamos esta equação? Mais 24. Mais 24 menos 21 mais 3. Portanto, se X3+ tem 24 cargas positivas, ele terá 24 prótons. X também tem 24 prótons. É o mesmo símbolo. E ele disse que X e W são isótopos, portanto, W também tem 24 prótons. O número de massa é o número de prótons mais nêutrons. 24 mais 32, ou seja, o número de massa de W é 56. Então, nós já temos, na letra A, o número de massa, ele quer o número de massa e o número atômico do elemento X. Número de massa 55, número atômico 24. Na letra B, ele quer o número de massa do elemento químico W, que é 56. Terminamos então o exercício. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima, então! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.